Olha a pergunta. Pastor, qual que é o propósito da lei do Antigo Testamento para o cristão de nossos dias? Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Juridicamente, a palavra abrogar significa fazer cessar a existência. Agora, dentro desse assunto, levando em conta que foi o próprio Jesus que disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar ou fazer cessar, mas eu vim cumprir. Meus queridos, diante deste assunto, surgem algumas perguntas para o cristão, principalmente os cristãos novos na fé, algumas perguntas interessantes. Olha bem, se trata de Velho Testamento, Antiga Aliança, o cristão hoje, sobre a Nova Aliança, sobre o Novo Testamento, de que adianta então o Velho Testamento? De que adianta a Antiga Aliança? Afinal, nós temos ou não de obedecermos ao Antigo Testamento? Nós temos que obedecer ao Antigo Testamento na totalidade ou em parte? O que nos serve a Antiga Aliança? Se já está ultrapassado, se é antigo, o que ele nos serve para a aliança atual? Então, para respondermos a essas perguntas, é necessário entendermos qual que foi o propósito da lei. E para entendermos o propósito da lei, vamos ver o que Paulo disse, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24. Paulo disse assim: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que era o aio? Paulo disse que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas o que é esta palavra? O que significa esta palavra aio? Na cultura judaica, o aio era aquela pessoa encarregada da educação dos filhos, das crianças, daquelas famílias mais ricas, mais abastadas. Então o aio era uma espécie de professor, de um educador. Então a lei teve a mesma função do aio, do educador, do professor, que ministrou os primeiros ensinamentos para nos conduzir até Cristo. Agora vamos imaginar que tipo de gente que saiu ali da escravidão de 400 anos ali do Egito. Qual era a educação, qual era a cultura, quais eram os princípios éticos e morais? Qual era o conhecimento de Deus daquele povo, daqueles escravos que saíram do Egito? Não era nem nação ainda, era um amontoado de pessoas. Nasceram escravos e sem direito a nada. Então, o propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpra na vida dos seus seguidores. O relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve os seguintes aspectos. Olha bem, a lei possuía três aspectos importantes. Três aspectos. Os cerimoniais, que já passou, ninguém precisa mais fazer sacrifício de animais. Os aspectos civis, que era para a nação de Israel, especificamente para a nação de Israel. E hoje eu e você não temos que obedecer nem aspectos cerimoniais e nem civis ou civis. Mas a lei tinha o terceiro aspecto, que era o aspecto moral. Esses aspectos morais são eternos, não mudam. A lei que o crente é obrigado a cumprir,
consiste nos aspectos éticos e morais do Antigo Testamento. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 7,12. O próprio Jesus diz esta palavra. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus falava de aspectos morais, aspectos éticos. Então, por isso, nós precisamos cumprir esses aspectos éticos e morais. Essas leis revelam a natureza e a vontade de Deus que todos continuam hoje em vigor. As leis do Antigo Testamento destinadas diretamente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais e cerimoniais, sociais ou cívicas, já não são mais obrigatórias. Olha o que diz o escritor aos Hebreus lá no capítulo 10, dos versículos 1 até o 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam de deixar de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se faz comemoração dos pecados. Olha bem, o mais importante dessa palavra é o finalzinho aqui, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. É impossível que o sangue de bodes e de touros tire pecados. Na lei, na nova aliança, ou melhor, na nova aliança, é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Em segundo lugar, eu quero trazer para você a informação de que o crente não deve considerar a lei como sistema de mandamentos. Mandamentos legais através do qual se pode obter mérito pelo perdão da salvação. Pelo perdão e a salvação. Lá, Paulo escrevendo aos Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pela prática da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então a lei deve ser vista como um código moral para aquele que já está num relacionamento de salvação com Jesus. No relacionamento salvífico com Deus e por meio da sua obediência à lei, expressa a vida de Cristo dentro de si mesmo. E da mesma forma, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 15 a 22, e então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Olha o que Paulo pergunta. Então, se nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, nós vamos pecar? Aí ele mesmo responde, olha, de maneira nenhuma. Não sabem que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. E Paulo continua dizendo, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos,
por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vos envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Olha que coisa extraordinária. Em terceiro lugar, eu quero dizer a você que a fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei. A fé em Jesus Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei. Mediante a fé em Jesus, Deus se torna o nosso Pai. Mediante a fé em Jesus, Deus torna-se o nosso Pai. Vejamos João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso a obediência que prestamos como crentes não provém somente do nosso relacionamento com Deus como legislador soberano, mas também pelo relacionamento de filhos para com o Pai. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele diz: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe o impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus. Esta é a quarta observação que eu faço a você. Vou repetir. Mediante a fé em Jesus, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que nele habita, para cumprir a lei de Deus. Olha bem o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em suas mentes. Hoje a lei não está apenas lavrada numa pedra colocada dentro da arca, como lá no Antigo Testamento. O Senhor colocou, ele escreveu em nossos corações e também em nossa mente. Nós cumprimos a lei de Deus se andarmos segundo o Espírito de Deus. O Espírito nos ajuda a modificar as ações que cometemos, aquelas ações pecaminosas do corpo, quando nós cumprimos a vontade de Deus. Também o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, ele diz assim: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, por isso, meu querido, a conformidade externa com a lei de Deus deve ser acompanhada pela transformação interior do nosso coração, do nosso espírito. E a quinta observação que eu faço dentro desse assunto é que os crentes, tendo sido libertos do poder do pecado e sendo agora servos de Deus, eles seguem o princípio da fé, pois estão debaixo da lei de Cristo. Então, ao fazermos assim, nós cumprimos a lei de Cristo e em nós mesmos somos fiéis às exigências da lei. E a sexta e última observação que eu faço dentro desse assunto é que Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade de seu Pai Celeste é
uma condição permanente para a entrada ao reino dos céus. Então Jesus ensinava que fazer a vontade do Pai, que fazer a vontade do Espírito Santo é uma condição permanente, eterna, para entrarmos no reino de Deus. Então tudo que a lei, para concluirmos esse assunto, tudo que a lei complicou, Jesus, ele simplificou através da sua palavra. A lei, irmãos, ela é extensa. São mais de 613 preceitos da lei. Jesus fez uma simplificação, uma descomplicação. E ele disse, olha, se amardes a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei. Simplificou tudo. Simplificou tudo. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Você cumpre toda a lei. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E não esqueça do like.